pessoal, Cirilo Carvalho aqui e hoje do meu lado a avaliação desta geladeira gigante, a BR66AK da Brastemp, produto com inverter, inverse, também bivolt. Vamos passar por todos os detalhes que a gente viu na avaliação dela e comparar com todas as outras já avaliadas por aqui. Vamos lá! Bem pessoal, esse é um dos principais lançamentos da Brastemp nesse começo de ano. As geladeiras estão seguindo essa faixa preta na lateral, com o corpo todo metálico, poucas curvas, cantos relativamente retos, visualmente bem interessante. O inox com esse efeito escovado vertical, dando a impressão de que é mais alta ainda do que ela é, focada mesmo em altura, não muito na largura e profundidade. O painel é aqui na lateral, não tem nenhum controle internamente no produto. Chama-se de inverse porque ela tem o refrigerador no topo e o freezer embaixo. E no freezer a Brastemp está colocando um leve detalhe para realmente chamar atenção no design nessa área do freezer. Colocando um bloco plástico, mas cobreado, realmente parece uma peça de cobre nessa área. Visualmente agrada, mas é puramente estético. É somente para dar um destaque entre as duas portas. Fora esse modelo em inox, também tem o branco e o modelo que eles estão chamando de Black Inox, que é escuro, mas parece ter esse mesmo efeito que tem nesse inox aqui. Esse modelo tem duas versões, essa aqui é a mais simples, e aí tem uma mais completa, que ela vem com um compartimento extra, que vem exatamente na posição desta gaveta comum. Na outra ela tem um compartimento fechado e que pode se programar a temperatura do local. E aqui basicamente não dá para fazer nada. Internamente a posição das prateleiras e gavetas é praticamente fixo. A única peça que você consegue mexer é essa superior. Você consegue ganhar um pouco mais de espaço na prateleira do meio, mas de resto tudo já está determinado por você. Até as prateleiras laterais são fixas, 3 peças bem grandes, muito fáceis de serem removidas, com uma ótima espessura de peça. Só grave que caso caia, a chance de quebrar não é tão grande quanto grande parte dos refrigeradores. As duas gavetas vão de lado a lado e até o fundo. São gavetas ótimas de se trabalhar. O deslize ali é plástico, simples, assim mesmo correm bem. E a gaveta superior é um pouco mais rasa do que, vamos dizer, a bacia que fica no fundo. Particularmente me agrada a configuração, apesar de que eu gostaria que tivesse um pouco mais liberdade para poder colocar garrafas nos 2 andares, não só aqui, poder colocar aqui também. Falta um pouquinho, mas pelo menos cabe caixas de leite. Ou seja, para grande parte das pessoas, essa configuração que colocaram está satisfatória. Ela está pitando, ela avisa quando a porta está aberta e também deixa uma notificação no painel. Por sinal, passando pelas principais funções disponíveis aqui na interface, você tem o controle de temperatura do refrigerador, separado do freezer, 6 opções diferentes de temperatura. Eles chamam de turbo tanto no refrigerador quanto no freezer, e nessa condição as temperaturas são realmente bem baixas. No refrigerador chegou a bater média de -2 e no freezer a média ficou em -28. São temperaturas bem agressivas que normalmente você não vai usar no dia a dia. Aí a função de baixo, Expert Freeze, a diferença dela para o turbo é que basicamente quando você habilita, ela trava as funções do freezer e vai para o turbo por somente 3 horas. Dali volta ao normal, trazendo a temperatura que estava anteriormente. E a última é o Smart Sensor. E aqui ele trava todo o painel, você não pode mexer na temperatura do refrigerador ou do freezer, e ele vai controlar para você. Agora, refrigerador é uma coisa muito lenta na resposta, e do que a gente fez de testes, não deu para ver diferença do Smart Sensor para qualquer programação que a gente escolhesse aqui. Pode ser que se usar um mês ele comece a perceber suas nuances, quando você abre e fecha o refrigerador. Assim mesmo, acho que essa variação não vai ser significativa do que você programar uma temperatura ideal para você.
A Brastemp e Consul estão trabalhando basicamente com o mesmo filtro anti-odores. Nessa unidade ele fica atrás da bacia, aqui. O acesso pode ser que não seja tão fácil, mas a peça é muito fácil de remover, simples e é fácil de encontrar no mercado para vender. O freezer embaixo é grande, acho que é o maior da categoria atualmente, desses de 500 litros, 174 litros no total, e gostei da forma como eles dispuseram as gavetas. São 3 gavetas, muito similar às gavetas de cima do refrigerador, até o material é o mesmo. Particularmente gostaria que elas fossem um pouco mais robustas, acho que aqui a gente carrega muito peso. Assim mesmo peças grandes, como nesse caso aqui tem um bloco gigante, tá tranquilo para deslizar a gaveta. As duas superiores têm o mesmo tamanho e deslizam da mesma maneira. A de baixo, apesar de ser mais funda, ela é mais rasa para dar espaço para o compressor na parte traseira. No canto aqui ela tem um espaço para gelo, uma caixinha para você armazenar gelo, e na parte superior as bandejinhas em si. São peças plásticas que dobram facilmente quando você está querendo tirar o gelo, e assim que você rotaciona, elas caem dentro da bandeja. Tem uma forma fácil de abastecer, então você pode colocar água na parte superior e ela escorre por dentro e abastece todas as bandejinhas. Porém, se você fizer isso uma vez e ficar um pouco de água, ela acaba entupindo o circuito. E você tem que colocar água mais devagar para ela derreter a água que está ali naquele buraco, para você conseguir abastecer novamente. Funciona? Funciona. Diria que pode ser que seja um pouco melhor do que abastecer por conta própria cada cubinho de gelo. Assim mesmo, não é tão prática quanto a outra versão da Brastemp, a BRO 85, se não me engano, que nós testamos, onde se só abastecia um cantinho dela e ela encaixava sobre a bandeja de gelo e escorria e abastecia a peça. Depois você já vestia dentro do produto. Agradou mais aquela, assim mesmo esta aqui funciona. Fora a prateleira e as gavetas na cavidade principal, tem também 3 prateleiras na porta, não batem a mesma temperatura negativa que bate na cavidade interna, assim mesmo, menos 12 vai ser tranquilo aqui. São peças fáceis de remover também, com a mesma espessura das prateleiras do refrigerador. Muito bem feito, todos os encaixes e as peças internas. A iluminação do freezer é muito similar ao refrigerador, fica no topo na cavidade interna, e aqui ela tem uma leve angulação para frente, parece, é sutil, mas é interessante para quando você abrir as gavetas conseguir enxergar muito bem os alimentos com a porta aberta. Agora falando de desempenho, a unidade trabalha com inverter, ou seja, controla a velocidade do compressor para entregar a potência necessária no momento adequado. Ou seja, se eu coloco a carga aqui agora, ligo ela agora, ela vai demandar bastante potência, então ela vai trabalhar no máximo. E aí quando ela estabiliza, ela vai baixando a potência até ou ficar ligando e desligando por estar numa potência muito baixa, ou trabalhar na mínima potência possível. Isso ajuda no desempenho, ela está com um bom desempenho, por sinal. Ela está etiquetada como A, ou seja, o topo da categoria no momento. Só para explicar um pouquinho, a norma mudou recentemente, então a gente não tem mais o A, A+, basicamente A, B, C, e essa é a primeira que a gente está testando nessa norma nova. Então quando a gente pega o consumo kWh mês, ela está dando 29,6 kWh mês, mas não dá para comparar com as outras, porque na outra norma a tendência era um consumo mais alto. A norma era mais agressiva e com isso a gente via um consumo mais alto do que a gente vai ver agora nos produtos que estão vindo pela frente. E é grande, a diferença é 30%, 40% basicamente, se você pegar lado a lado o mesmo produto e colocar na norma antiga para a norma nova. Algo que merece um destaque aqui, essa unidade está tendo uma boa distribuição de calor, ou seja, a diferença entre as laterais, o topo e embaixo está sendo bem pequena, comparando com a Brastemp BRO 85, a diferença é bem grande. O máximo que a gente viu aqui foi basicamente 2 graus do centro geométrico para a gaveta, que foi onde estava mais frio. Por sinal, essa gaveta aqui, que eles chamam de delicate ou delicado, é a que estava mais fria de todas. Enquanto aqui estava batendo 4, aqui estava batendo perto de 2. Assim mesmo, essa diferença de só 2 graus é muito bom,
só não foi melhor que a Hisense, das que a gente testou até agora, mas é a segunda melhor no momento. Algo que também chamou a atenção da unidade é o ruído. É o menor ruído que a gente já viu, e aqui bate todas que a gente já testou, até mesmo quando abre a porta com a ventoinha ligada. Em muitos produtos, acho que Midea, por sinal, quando você abria, a ventoinha não desligava e o ruído ficava bem alto. E aqui, 33 dBA é um valor bem baixo, mal dá para perceber funcionando. Algo que a gente também testa aqui é a taxa de resfriamento do refrigerador e do freezer. Ou seja, se o produto está na temperatura ambiente, o tempo que ele vai levar para estar seguro de você colocar os alimentos lá dentro. Isso não é só importante quando você liga o produto pela primeira vez, mas também mostra a taxa de resposta que ele tem quando você vai ali e coloca no Expert Freeze, no turbo, quão rápido ele vai conseguir resfriar o que está lá dentro. Isso vai depender da potência do compressor, nesse caso aqui é 120 watts, incluindo o compressor e a ventoinha, e os resultados foram bons. Ela saiu em segundo lugar nessa taxa de resfriamento, só perdeu para a Hisense. A qualidade da distribuição de calor no refrigerador também se refletiu no freezer, teve uma variação de menos de 1 grau, porque a área é bem menor, assim mesmo, gaveta, prateleiras, tudo ficaram muito similares. Quando trabalhando na potência média, a temperatura ficou em torno de menos 20, mas para aqueles que querem temperaturas bem mais baixas, como dito, o turbo chega abaixo de menos 28 de média. Quando se tratando de limpeza, o inox aqui deixa marcas de dedo, não tanto quanto alguns, assim mesmo vai ficar marcado. Porém, o que incomoda mais é essa peça preta, que ela é lustrosa num plástico mole. Ou seja, se passar um pano levemente abrasivo, já vai ficar com riscos. Então, além de você encostar o dedo aqui para controlar, vai ficar marcas. E fica bem na porta, ou seja, toda hora vai ter alguma marca. Internamente, essas prateleiras são bem fáceis de remover, que facilitam muito uma limpeza, não precisa de muito ângulo para fazer isso. São peças que têm bordas na frente e atrás, mas se tiver algum derramamento de leite ou algo do gênero, pode ser que vaze pelos cantos. As gavetas, tanto do freezer e do refrigerador, também são muito fáceis de serem removidas, o que facilita muito uma limpeza completa. A unidade tem duas rodinhas atrás, dois pezinhos na frente, assim mesmo para puxar a unidade para frente e para trás, não é muito complicado, porém é uma unidade grande. Muitas vezes, quando você está com muitos alimentos aqui, falta as duas rodinhas na frente para você poder desabilitar os pezinhos e puxar. O cabo de alimentação tem 1,52 m, ele sai de baixo do lado direito da unidade e ele tem o plug 90 graus, o que é ótimo caso você empurre o refrigerador um pouquinho demais contra a parede, não vai espremer os fios contra o produto. Importante mencionar que essa unidade não tem serpentina atrás, tudo está embutido aqui e bate temperaturas altas nessa área. É comum. Principalmente quando a gente pega próximo da porta aqui, nessa área chegou a bater mais de 55 graus entre o freezer e o refrigerador. É normal e acho que até colocam propositalmente isso para evitar condensação nas borrachas da porta. A unidade é bem segura em termos de fuga de corrente, de todas que vimos é a que tem a menor. Assim mesmo, pessoal, refrigeradores têm normalmente grandes fugas de correntes. É importante aterrar a unidade para garantir a vida útil, seja do produto ou seja a sua. No geral, uma unidade visualmente interessante, com bom desempenho, internamente está cobrindo bem o básico, agradou as gavetas no freezer, mas gostaria de saber de vocês, o que vocês acham do conjunto, o que vocês acham que esse Smart Sensor deveria fazer. Por hoje é só, entre no detalhe aí, pessoal, vejam a avaliação completa e também tragam a opinião de vocês dos produtos que vocês têm em casa. Nos vemos nas próximas. Tchau, tchau!